Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aí dando início aí a essa sequência de workshops aqui do projeto EPA e EITA, Estudos e Práticas em Animação e Estudos e Implementação de Técnicas de Animação, 2 projetos de extensão aqui da Universidade Federal da Paraíba, onde eu, até vou colocar meu nome aqui, Ricardo Pinto Paiva, sou o coordenador desses 2 projetos. A gente fez uma live há 2 semanas, no dia 2 de julho, com o Dixon, sobre criação de personagens e materiais e técnicas para desenvolvê-los. E hoje, né, eu vou dividir esse palco virtual aqui com um colega lá do curso, né, aluno do curso, motion designer, editor de imagens, Alan Kardec Silva. Tá aqui, ó, motion designer. Vou botar até a tela cheia para ele aqui, ó. Eita. E aí, pessoal? Bom estar aqui com vocês. Então, hoje a nossa tarefa, né, eu me dispus aí a conversar com vocês para falar sobre os princípios da animação, os 12 princípios que norteiam as técnicas de animação, e até assim, vamos colocar isso na vida do motion designer também, né, para ficar uma coisa bem dinâmica. Então, eu não trabalho enquanto motion designer, eu tenho um cargo bem maluco na universidade, mas... Eu faço tudo, né? Você faz tudo lá. Todas as coisas. E aí, no caso, eu vou falar um pouco desses princípios, vou apresentar isso daí basicamente, ali não é uma coisa para não ficar muito longo, né, nesse encontro, e o Alan vai mostrar para a gente algumas aplicações práticas disso no mercado de trabalho, né. O Alan, ele também tem uma produtora, é isso, Alan? A gente tem uma produtora que trabalha com um grupo cooperativo, entendeu? Assim, porque a gente ganha por produção, né? A gente pega um projeto, racha com o grupo, cada um ganha o seu, né? Então, ninguém é fixo, né, ali. Então, a gente meio que divide os jobs e paga as contas com isso, né? Massa. São acho que 8 pessoas, entre design, entre animador gráfico, roteirista e narrador, né? Então, as 8 pessoas aí envolvidas. É o Lemp Conteúdo Criativo. Peraí, eu vou até criar um banner para isso aí. Como é que é? Lemp Conteúdo Criativo. Conteúdo criativo. E o que é legal aqui é televisão ao vivo aparecendo, né? A gente vai fazer, é live mesmo o negócio. A gente... o sonho da Beat Week, né, acontecendo. Para quem não sabe, Beat Week é um evento que os alunos criaram no departamento de mídias digitais. Tá aí, ó, Lemp. Tem site? Tem, mas não tá pronto não, então não vou divulgar não. Mas tem algum perfil no Instagram, alguma coisa para marcar aqui? Lá no Instagram é o @lemp.cc. Também tem o Behance e também tem o Vimeo. Vou botar aqui, ó. É a mesma terminação, lemp.cc é para todos. Beleza. Obrigado aí. Então, feito aí o momento propaganda do Alan, mas ele vai fazer mais depois, né? Porque essas coisas todas que tu vai apresentar pra gente são desenvolvidas também com a equipe toda, né, do Lemp. Isso, tem muito conteúdo bom. Bom, então eu vou dar início aqui. Vamos tentar fazer agora eu tentar não ser tão careta, porque eu sou chato, né? Então, ossos do ofício. A proposta, então, era a gente trabalhar com os princípios da animação. O que acontece, assim, ó, na sala, essa live está sendo transmitida para o YouTube, então, quem tiver feito a inscrição pelo deutsch.com.br/animaufpb, eu até vou criar esse bannerzinho aqui, esqueci de fazer isso? Não, tá aqui, ó. Então, quem for aí nesse endereço, ainda dá para fazer a inscrição, porque essa sequência de workshops ela vai ser certificada, tá? Então, vai ter o certificado dessa palestra de hoje, dessa dinâmica que a gente vai apresentar para vocês. E no dia 30 de julho, a gente já tem uma outra atividade programada. Então, eu vou falar essa aí depois que a gente apresentar aqui.
Mas vamos lá. Princípios da animação. Para a gente que trabalha com vídeo, com imagem, a gente sabe, né, que o vídeo nada mais é que uma sequência de fotos, uma sequência de frames, né? Mas por que que a gente vê aqueles frames se mexendo, se movendo, né? Isso parte de um princípio, né, pesquisado que chama persistência da visão. O que que é esse tal de persistência da visão? É um fenômeno, vamos chamar assim, de que a imagem ela fica retida na nossa retina por uma fração de segundos. Então, vocês pensarem, tem aqueles experimentos que a gente olha muito para um canto, né? E quando a gente olha, ainda leva aquela imagem com a gente, faz aquele arrasto, ou fica vendo aquele pontinho branco, um pontinho vermelho. Isso é porque aquela imagem ela ficou impregnada na nossa retina por uma fração de segundo, depois ela vai desaparecer. Então, tudo que a gente percebe nessa teoria, né, nessa ideia desse fenômeno, é que tudo que a gente percebe, né, ela fica retido e a gente enxerga o antes e o agora. Então, esse intervalo desse borrão é que faz com que a gente interprete esse movimento quando a gente está vendo, na verdade, uma sequência de fotos, né, uma sequência de imagens que seriam estáticas. Tem uma história clássica disso daí, né, que o Muybridge, né, um fotógrafo, ele fazia os experimentos com várias câmeras e eles tinham feito uma aposta, né, onde eles tinham que provar que nessa história dessa aposta, o cavalo, quando ele estava em trote, diziam que ele sempre tinha um pé no chão, uma pata dele estava no chão. E um outro grupo diz que não, quando ele está no trote mesmo, ele meio que flutua. Então, ele fez um aparato onde ele colocou uma sequência de câmeras, passou um cavalo a galope e ele fez essa sequência de quadros, né? E o que é muito bacana disso aqui é que a gente vê o cavalo se movendo quando a gente junta essa sequência de quadros, né? Um sendo imediatamente colocado após o outro. E essa é a grande magia do cinema, essa é a grande magia da animação para a gente. Quando a gente fala de princípio de animação, a gente pressupõe que a gente vai utilizar esse recurso, mas a gente vai trabalhar uma série de outros elementos para entender essa animação. Então, tem um livro o pessoal escreveu na época da Disney, né, que é o Life of Illusion, Illusion of Life, onde eles já começaram a esboçar esses princípios da animação, e depois eu até faço a recomendação para vocês desse livrinho aqui. Deixa eu mudar aqui a tela. Oi, cadê meu mouse? Né? Esse livro aqui é muito bacana. Está disponível aí nas livrarias, tá? O Manual da Animação. É completíssimo e ele vai abordar esses princípios de animação nesse manual. E esse conteúdo que a gente vai dar uma analisada hoje, ele foi extraído daqui. As imagens são todas desse livro, tá? Então, ele é fenomenal. E para quem quer trabalhar com animação, quer entender esse universo, essa aqui é a nossa Bíblia, a nossa referência, né, para trabalhar com animação. Então, eu não estou ganhando nada do Senac, tá? Eu comprei o livro. Mas vamos lá. Esses são os 12 elementos que os autores colocam na literatura do que são esses princípios, né? Então, a gente tem aí o squash e stretch, slow in e slow out, straight ahead e pose to pose, o secondary action, exaggeration, solid drawing, appeal, staging, follow through e overlapping, anticipation, arc e timing and spacing. Tá tudo em inglês, é o termo mesmo. Vou até comentar aqui, quando Ricardo falou, Alan, você quer falar sobre os 12 princípios? Eu falei assim, não. E eu falei não, justamente porque eu não queria dizer isso em inglês. Eu não vou saber dizer esse nome nenhum. Eu não sei se eu falei certo também. Espero que algum professor de inglês aí vai me dar uma catucada agora. Eu sou muito ruim, eu tenho que me ajeitar nessa parte aí. Porque tudo é inglês, né? Quem trabalha com animação, tudo é inglês. O software, aos livros... Também, né? Eu mesmo, quando eu estou trabalhando, que eu instalo o software em português, eu me perco.
espera aí, cadê aquele negócio? Onde é que fica? Né? Quem trabalha com Photoshop, com After Effects, Premiere, sabe como é que é isso. Então, e é uma coisa de mercado mesmo, o mercado usa a língua inglesa, né? Então é importante conhecer esses termos em inglês. Você não precisa falar inglês, você tem que ler. Você tem que saber ler um pouquinho do inglês aí para entender esse negócio tudo. Mas vamos lá, né? Já vamos entender o que são esses elementos, então, dos princípios da animação. Aí, Alan, se tu quiser comentar no meio do processo, fica à vontade também. Tá, beleza. Então, o primeiro deles, né, que eu estou trazendo aqui para a gente, é o Straight Ahead e o Pose to Pose, que são os dois métodos de animar. Né? Como assim, os métodos? É porque você pode... Aí tem um detalhe que é importante comentar. Tá? Esse material, ele se refere muito à animação tradicional, a animação que ela é desenhada. A gente, quando o Alan for apresentar para vocês o material, ele já trabalha com After Effects, já é motion, com ferramentas, e muito provavelmente, eu não sei, o Alan vai explicar para a gente, né, algumas das animações. Monique dizendo para fazer um workshop de inglês aplicado. Boa. Então, assim, muito provavelmente quem trabalha com motion faz uma animação pose to pose, né? Isso. Que é uma animação onde você faz a marcação do ponto inicial e do ponto final, e depois você vai trabalhar essa intercalação do movimento, né, daquele objeto. Então, o outro método, que é o Straight Ahead, ele é um método direto, é quando tu pega a câmera, estou aqui com minha maquininha, aí eu quero animar esse objeto aqui, a basezinha aqui. Não, vou pegar um bonequinho, né, cara? Tô cheio de boneco aqui, brinquedo, porque eu vou pegar um negócio ali sério. Então, é como se eu pegasse aqui o boneco, fizesse uma foto, vou fazer outra, até ter uma rotação 360 graus dele. Mas esse movimento de rotação eu estou fazendo naturalmente, eu estou criando esse desenho, né, esse movimento. Cada método desses tem suas vantagens e desvantagens, né? O pessoal comenta, né, no livro aqui que o Straight Ahead, como ele é mais direto, ele tem essa dinâmica, ele acaba sendo mais fluido, mais mágico, né, porque o movimento ele não é programado para acontecer com princípio e fim. Né? Então, você vai faz animação. Mas isso também é um inconveniente para a indústria do cinema, porque quando você não tem o fim da história, você pode fazer o movimento de tirar o boneco, volta para cá, meu senhor incrível aqui, sair desse canto para esse canto, que no pose to pose tu faria com 12 quadros, tu pode levar em 40. Né? Então, isso vai gerar custos de produção, lembrar que você está trabalhando com desenho, vai jogar para película e tal, né? Então, tem essa questão, você tem que ter uma ideia muito sacada na tua cabeça para entender como é que tu vai animar aquilo dali para gerar o tempo correto. Né? Eu até vi que eles usam bastante a ideia de montar a animação story frame. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Story Sim. frame. Que você tem praticamente assim, por exemplo, vamos dizer que eu vou pegar o boneco daqui para cá. Então, eu coloco só uma cena, ele partindo daqui, ele no meio, ele no final. E aí eu faço todas as cenas desse jeito e apresento para aprovação. Quando Sim. é aprovado, aí eu volto para fazer pose a pose e inserir diversos quadros para dar o ritmo de animação. É bacana. Mas esse é outro método, né? Sim, assim, o outro método. Mas isso tudo assim, né? É pensar também que tu vai criar um filme a partir de um roteiro já escrito, já todo estruturado, né? Às vezes, se você tiver dinheiro na produção, tu vai trabalhar até com storyboard. Então, o storyboard já vai ser um guia para você de como vai fazer essa direção da animação. Mas, dentro do projeto da gente, a gente quer fazer stop motion no projeto, eu acho que eu consigo trabalhar muito mais loucamente e gostar muito do processo straight ahead, né, de pegar e ir fazendo a animação e ver onde é que ela vai acontecer, onde é que ela vai terminar, né? Mas é porque são propostas de pesquisa, de movimento, de ação,
que são interessantes por esse aspecto, né? A gente não precisa se prender, porque a gente está no processo de aprendizagem, mas é legal conhecer os dois caminhos. O pose to pose, né, é isso que a gente comentou, você tem que manter um quadro A e um quadro B e fazer aquele percurso e tal. A vantagem é que você já tem todo o controle da animação. Até escrevi errado aqui, ó. Agora eu estou lendo aqui de novo. Eu vou corrigir esse material e vou colocar, disponibilizar ele lá na página do Dot para todo mundo, tá? E tem essa questão, porque como tu já sabe onde é que ele começa, onde ele termina, né? Então, uma das desvantagens criativas disso é que toda a fluidez que tu pode gerar no processo, ela acaba se perdendo porque tu tá muito engessado na técnica, né? De fazer o pose to pose. Mas cada técnica tem suas vantagens e desvantagens, né, de aplicação, mas nenhuma delas está errada, nenhuma delas é a mais correta. O que é legal é a gente trabalhar, experimentar as duas e ver como a gente vai criar os nossos filmes, né. Quando a gente fala em timing e spacing, aí é um negócio que é mais interessante ainda. Tá? Eu coloquei a única imagem que não é do livro, essa daí, tá? Que é uma imagem de um flipbook. Isso é uma técnica comum de animação. A gente desenhava no cantinho do caderno, né? Fazia os desenhozinhos, ia passando as folhas, né? Então, isso é uma técnica de animação também, muito barato. Eu fazia isso muito na minha infância. Eu não tinha um caderno de matemática, um livro de matemática que não tivesse desenhos nas bordas do livro, né? Desde fazer uma ambulância, um acidente, um cara surfando, sempre todos os meus livros da época do ensino fundamental tinham desenhos, né? Isso é bom. E o time space, ele rege exatamente o tempo e o espaço da ação, né? O time, ele vai medir as mudanças ao longo do tempo, e isso vai gerar velocidade e o tempo de duração de uma cena. Tá? Então, imaginar que no filme lá que a gente quer fazer, tem a cena 1, cena 2, cena 3. Na cena 1, o personagem sai do início do quadro, ele tem que ir até o final, né? E essa cena ela tem que ter 2 segundos. Então, eu tenho um tempo determinado para essa cena acontecer, certo? E o time ele também vai determinar, de acordo com a quantidade de quadros que eu colocar, se vai ser mais rápido ou mais lento esse movimento. De que maneira? Ora, aqui tem um exemplo clássico, né, do livro. Aí eu vou trazer aqui para vocês um trecho aqui esse aqui é o material adicional do livro, tá? Onde tem aqui um movimento daqui da bouncing ball, né? É clássico também esse movimento. E aqui a gente tem, ó, imaginar que cada bolinha dessa aqui desenhada é um frame, é um quadro do meu filme. Então, à medida a película, né? Exato, pensar em termos de película. Aqui é um storyboard do desenho acontecendo, né, da ação. Então, imaginar que esse espaço aqui, ó, aí é que vem a questão do espaço e o tempo, é que quanto maior esse espaço aqui, a ilusão vai ser de que a bola se move mais rápido, né? E quando eu tenho os frames com um desenho mais próximo da posição anterior para a posição posterior, esse movimento ele vai ser mais lento. Então, eu vou dar play de novo aqui. Então, vocês vão ver aqui que a bolinha vai... Volta para cá. É porque esse vídeo aqui, ele é muito bacana. Esse aqui é o primeiro, ele tem uma série de... Deixa eu pular para o outro. Que é quando ele vai trabalhar a bouncing ball. Aí aqui esse da moeda. Tá? Era exatamente o frame que a gente estava vendo anteriormente. Então, vocês veem que a moeda está percorrendo um intervalo de tempo de 1 segundo, onde o movimento está todo linear. O espaçamento é todo linear. Então, vocês podem ver que a moeda vai levar o mesmo intervalo de tempo, só que o movimento, como os quadros estão equidistantes, né, o distanciamento é o mesmo, parece que o movimento ele é sempre, na física, movimento uniforme, né? E aqui a gente já tem uma variação do movimento. Vocês veem que quando a gente começa a juntar, a moeda, ela começa mais lenta, acelera, e depois ela tem uma frenagem. Esse segundo quadro aqui de baixo é um outro princípio da animação, que ele chama do easy in, certo? Que é esse momento onde ela começa a mover devagar
e acelera, e o easy out, que é quando ela vai chegar no ponto final. A gente vai ver na frente ali depois. Que é a questão da aceleração e a desaceleração do objeto, né? Isso, Que a gente exatamente. usa bastante hoje no keyframe. É usado constantemente. E no keyframe tu marca lá no after, né, como é que você quer Vai lá acentuar, o gráfico, né, e faz. fazer os time remaps. Então, eu até trouxe essa imagem aqui, que é essa imagem do livro, ó, exatamente no meio, a moeda vai estar no meio também, mas tem aqui o espaçamento, né, dos quadros e como vai gerar essa ilusão, né, de que está mais rápido ou está mais lento o movimento. Então, aí o que eu já falei, né, os desenhos mais próximos entre os frames, né, vai gerar um movimento que é mais lento, e se o espaço entre um quadro e outro da posição do objeto for maior, o objeto tem um movimento de aceleração, né, mais rápido. É um movimento mais rápido. O outro princípio é o arco. O arco é importantíssimo, porque a gente diz que naturalmente nada se move reto, linear, nada é reto. Exceto os robôs, as coisas que vão andar em trilhos, que elas têm que seguir aquele percurso, mas se vocês pensarem no movimento da gente mesmo andando, né, a gente tem um movimento que a gente sobe e desce, a gente vai meio de lado e tal, a gente não é duro, né? Então, a animação ela usa o princípio do arco até para esses elementos, né? Para a gente pensar que o boneco vai mover, o movimento da perna, como é que ele vai fazer o movimento do braço, isso tudo vai trazer fluidez para o movimento. Então, voltar aqui para o vídeo do Richard Williams, que aqui ele está fazendo o movimento da bouncing ball, e tem um momento dele aqui, ó, que é um movimento mais duro, né, ele trabalhando também o peso. Deixa eu ver se eu acho aqui o arco, né. Então, aqui a gente analisando, ó, dois fatores aqui que são interessantes. Ele tem o ponto inicial, o ponto final, no pose to pose, né, e aqui é o intervalo. Então, ele vai dizer, ó, aqui é o ponto central, né, ele tem que passar por essa posição, e os in-between é quando ele vai gerar esses quadros extras. E depois ele vai trabalhar aqui para a gente exatamente essa quantidade de quadros vai gerar essa aceleração, né, ou desaceleração do movimento nesse arco. E o que é legal aqui é de pensar que, se a gente for ver, né, aqui é a própria física aplicada, né, a gente tem que sair da inércia, né, para depois, quando for chegar no ponto alto, a gente começa a perder força, então a gente começa a desacelerar. E quando cair, vai ter o mesmo movimento, né? Ele vem devagar, acelera e desacelera. Então, é muito bacana, né, pensar nisso. E, logicamente, se a gente tem um arco, né, pensar que tem um eixo por onde vai mover o objeto, logicamente, vem que minha mão ela vai lá embaixo, ó, né? Deixa eu voltar mais para cá. Né? Então, para fazer esse movimento aqui da mão, nunca que minha mão faria esse movimento linear se eu estou fazendo esse movimento pendular. Né? Então, é pensar nesse elemento também quando for fazer uma animação. Um outro momento do squash e stretch, aí já começa a entrar umas dinâmicas do desenho de animação, porque na animação a gente gosta de criar essa sensação de fluidez também e analisar as coisas se movendo e que elas não são duras, né? Não totalmente duras. E na animação, no desenho de animação, principalmente, isso é muito acentuado, chegando até a gerar um outro princípio que ele chama de exageração, né? O exaggeration. Mas o squat é o quê? É o achatamento do objeto. Então, você imaginar que eu tenho uma bola que ela é flexível, né? Ela vai fazer o movimento do arco, na hora que ela impactar com o solo, ela vai achatar. Esse próprio achatamento vai gerar um impulsionamento dela, né? E é quando ela é alongada, que é o movimento de stretch. Então, eu tenho um achatamento, um agachamento, em algumas situações eu vou agachar um boneco, e depois eu faço o alongamento dele para ganhar esse impulso. E isso foi visto aqui no movimento da bouncing ball, das primeiras bouncing balls que a gente viu, né? Esse aqui é interessante que ele faz uma bolha, né? Como se fosse uma bolha de sabão. Olha como ela achata legal, depois ela... E
Eu estava também vendo essa questão do squash, do stretch, né? Que é, é mais fácil da gente compreender com o exagero, né? Então, Sim. assim, é lógico que a bola ela vai quicar, é lógico que um objeto com um determinado tipo de massa, ao cair no chão, ele pode ou não pular, ele pode ficar lá ou quebrar, mas na animação, esses pontos, você exagera um pouco mais, né? Então a bola ela cai, ela se afina todinha para depois dar um pulo, né? E aí cria até a ideia da antecipação. Mas, porque na animação gráfica, isso se torna mais, vamos dizer assim, mais compreensível, né? Você tem um pouco mais de exagero ali, você torna mais compreensível. Então, por exemplo, quando um desenho animado, um pato Donald, vai pegar no pescoço do outro pato lá, ele esmaga o pescoço, né? Não morre, claro, né? Na vida real não pode fazer isso. Mas aí o pescoço dele estica todinho e ele fica gigantão lá para gerar essa ideia dessa comunicação, né? E aí é aceitável para a gente, né? Quem está assistindo, principalmente para criança. Eu fui dar uma tabeada aqui na tela para ver como é que estava lá no Dodge, e o Dodge está dizendo que o vídeo está indisponível. Eu não compartilhei lá para fazer a Eita. visualização. Deixa eu tentar resolver esse problema ali. Mas ele está indicando para o pessoal assistir o vídeo no YouTube, tá? Bom, já resolvo isso daí. Então vamos voltar para cá. A gente viu então o squash aqui. Deixa eu só dar um play aqui, porque é que ele vai exemplificar esse squash e stretch, né? Agora uma bola mais suave, né? Com menos squash. Então ela tem menos achatamento, né? Dizendo que ele faz o movimento. Aí tem uma coisa que é interessante, né? Que é dessa coisa cartunesca, né? Que eu chamo de cartunesco, a gente não vai ver a bola achatando a forma dela no momento da queda. Teria que ser no momento de impacto, né? Mas é uma das coisas que eles geram, porque como eu falei no início, né, do princípio da persistência da visão, como ele vai fazer esse movimento mais acelerado, se ele faz um leve achatamento ou alongamento da peça antes dela ter o ponto de impacto, ela acaba sendo mais fluida no seu movimento, né? Então, vocês podem ver aqui que no desenho ela tem menos squash, né, menos alongamento, né, menos achatamento, mas vocês veem que na queda ele já começa a fazer uns desenhos aqui onde ela começa já a deformar um pouco, e depois ela vai achatar no solo, e depois ela vai quicar já alongando, né? Ela alonga volta fora. Ele chama justamente esse achatamento antes, né? Você vê esse quadro anterior, que ela ficou achatada de forma, vamos dizer assim, horizontal, justamente ele chama de antecipação. Isso. Então, para que você veja que eu vou dar um murro, eu não vou dar um murro assim, né? Direto. Então, eu puxo o braço e acelero. Então, é a mesma ideia também, é o mesmo princípio dessa ideia aí, a antecipação. Tá vendo? Ó, você não queria falar dos princípios, já tá falando aí. Né? Mas em português, em português. Então, vamos lá. Então, aqui ele usa um outro elemento, né? Ele está pensando aqui no sapo. Você vê que o sapo, ele vem, no momento da queda, ó, como ele vai ter um quadro onde ele vai alongar os braços, né, para fazer o movimento de antecipação para o impacto, já que você falou em antecipação, e depois ele pega aqui o alongamento nas pernas, né, para mostrar que ele pegou impulso, né, ele agachou e pegou impulso aqui para esse salto também. Então é bem bacana. Vou avançar aqui, né, que a gente já tinha comentado do slow in e slow out, né, que tem o easy in e easy out também, né, mas exatamente isso, quanto mais quadros no início, o desenho mais próximo no início, vai dar essa impressão de que o movimento ele começa a ser mais lento e depois, quanto mais espaçado, ele vai ser mais rápido, e o movimento de desaceleração no final, né, como ele vai gerar essa sensação para a gente. Então, já vimos slow in, slow out, né, aqui ele tem um outro desenho que ele aplica isso, né, se quiser fazer botar aqui assim, for apontar para alguém, né, apontar numa direção, e no livro é legal que tem uma hora que se tu olhar o dedo, ele vai vindo aqui, vai abrindo para chegar naquela posição, né,
Então, ele até esse desenho, a anatomia do desenho, ela é analisada, né? Não é já o dedo vai sair reto para lá. O dedo não sai reto, não é natural você apontar com o dedo reto, né? Ele vai vir dobrado para se desdobrar. Vou girar aqui assim, ó. Né? É bem bacana esse conceito também que ele explica no livro. A antecipação, que tu tinha comentado, né, é um movimento que o personagem ele realiza antes da ação principal. Então, ele cita muito esse exemplo, né? A gente tem a posição A do personagem, a posição dele pronto para correr. Ele tem a posição B, que ele chama, que é quando o personagem ele pega o impulso, ele desloca o corpo um pouco para trás, e o C é quando ele já disparou na corrida dele, né? O Ricardo, a Elizabeth tá falando aqui nos comentários que o link de lá, do Doit, não tá trazendo para cá. Peraí, eu vou botar. Quer olhar lá para ver? Então, coloquei o link lá, mas eu vou aproveitar e vou fazer isso, então. Eu vou ter que entrar aqui na edição do vídeo para ver se é alguma coisa do canal do YouTube que não permite esse compartilhamento. Tá. Tu manda o link lá pro pessoal e acho que eles vêm para cá, né, para assistir. Eu coloquei lá. Deixa eu ver aqui o que houve. YouTube disse que não foi possível salvar. Ele está dizendo que não é possível alterar isso lá. Mas eu coloquei o link no chat, então, lá para o pessoal. É alguma limitação do canal do YouTube, talvez, né, que tem poucos seguidores ainda. A gente vai resolver isso. Eu já sei. Na próxima eu já não faço mais pelo Doit. O que era importante no Doit é entrar lá no sistema para poder fazer a certificação, né? Sim, Mas sim. Obrigado, Beth, pelo recado. Eu deixei lá no chat já do Doit, então. De vez em quando eu vou ficar botando lá se entrar mais alguém lá naquela sessão. Mas vamos voltar aqui então para a gente não ficar 2 horas aqui conversando, que também não é um negócio, né? Só pedir a pizza, pegar a pizza. É verdade. Então, antecipação é esse movimento que a gente realiza antes da ação, né? Essa preparação. Aí o exaggeration, né? Que é exatamente esse princípio do exagero do personagem, né? Que traz essa coisa mais caricata para ele. Também a gente vê muito em anime, né? Anime, os personagens são todos exagerados, o olho grande, as expressões são muito exageradas. Isso também gera até mais empatia, né, com o personagem, né? Que a gente sabe que o desenho, o boneco, ele não é uma coisa real. A gente sabe disso, a gente faz essa relação, né? E uma das coisas que ele fala no livro, né, que esses movimentos exagerados, eles são desproporcionais, né? Realmente, a gente vê nessa figura aí que o boneco, até aqui tá tudo bem, né? Ele vai pegar impulso, mas vê que o corpo dele deu uma alongada aqui que não é natural, né? Ele ficou mais alto do que ele realmente é. Como é que é isso? Né? Mas esse exagero é uma característica das animações, né? Isso a gente vê naquele alongamento, no achatamento também, que vai ter uma deformação do personagem que não é natural. Né? Um outro detalhe chama de secondary action. Né? Tudo que aquilo que se move em movimento secundário ao que é o objeto principal da cena. Então, se eu tenho uma personagem que ela vai andar ou vai dançar, o movimento da ação da personagem, mas quando ela está indo, a roupa dela move junto, o cabelo tem uma direção, tem um movimento. Então, essas ações, elas são coisas de movimentos secundários, né? Então, a gente vê muito nos desenhos, nos cartoons, tem o cara balança a cabeça, né? Então, ou então o personagem para, aí o rabo ainda fica balançando, né? Ainda tem a orelha baixa e tal. A gente vê muito isso em desenhos, né? Mas quando a personagem vai caminhar, né? Que ela tem um cabelo grande, então o personagem está andando, naturalmente o cabelo vai se mover, né? É natural. Isso. Ele não é uma coisa dura, não é um boneco como esse aqui movendo que não tem o que mover, né? Sim. Olha, o Capitão Incrível, o Incrível. O Senhor Incrível.
Senhor incrível. Mas tem esse outro aqui também, ó. Tem o Buzz. Buzz Lightyear. Ao infinito e além. A primeira live eu tava com a camisa dos Incríveis. Então, é pensar nisso. Na tua cena, né, você tem esses elementos que eles vão ter esses movimentos secundários. Então, e isso foi a grande riqueza dos filmes da Disney. A gente pensar no Branca de Neve, né, os filmes do Mickey, do Fantasia, tinha o personagem acontecendo na cena, mas o cenário todo também era feito com transparências, né, pensar que era uma máquina que tinha as pranchas de desenho deslocadas em transparências, e essas peças também se moviam, também criavam uma proporção, uma profundidade, e alguns elementos tinham flores mexendo, tinham folhas nas árvores, né? Porque o mundo não está parado, porque tem um personagem principal na cena, né? Continua girando. Então é pensar nisso. Tem todo um ambiente ao redor aí que também não é estático, né? E assim, os primeiros desenhos que eram mais difíceis de fazer, eles tinham um cenário parado, de fato, um cenário que não tinha uma conversa com o personagem. É possível você ver o personagem com a cor mais viva por causa da película. A película deixava a cor mais viva. E a cor do cenário era mais assim, sem saturação, né? Tu tá lembrado, né? Tem. Aí, depois de um tempo, o Walt Disney justamente vai fazer o seguinte, ele vai criar a ideia do cenário se mover junto com a ideia de perspectiva, né? Então, o personagem passar por detrás de uma árvore, vir caminhando, e dar essa ideia de profundidade. Aí ele vai criar um monte de telas, né? Então, ele cria a tela do sol, cria a tela das árvores, cria a tela de várias telas, para colocar em uma sequência assim, para criar esse movimento de película de profundidade. Isso depois de muito tempo. Tem até um vídeo ele explicando essa inovação, que era uma coisa assim fenomenal. Era um negócio gigantesco assim, que botava a câmera em cima, de cabeça para baixo, de baixo para cima, e tinha lá um monte de tela que ficava trocando para gerar esse movimento de profundidade. Né? É o que a gente faz no After Effects hoje, quando a gente coloca vários elementos e bota a câmera. Tá ligado? É a mesma coisa, só que ele fazia isso manualmente. Cena por cena. Vamos localizar esse vídeo e mostrar para o pessoal aqui no canal depois, então. Eu vou procurar enquanto tu tá falando. Beleza. Eu tenho ele aqui. Então, pensar em secondary action é exatamente isso, né? A gente tem aqui no desenho, né? A personagem vem e move, na hora que ela para, o vestido continua rolando, depois ele vai descer. Então, isso tudo vai gerar, né, essa sensação de realidade, de realismo também no desenho, né, no movimento. O staging é uma ideia mais maluca aqui, de que que staging é como se fosse o palco, né? É o cenário. Então, tudo que a gente assiste, ele tem que ser harmônico, ele tem que ser bonito, ele tem que causar uma boa impressão de realidade. Então, os movimentos eles têm que ser claros e visíveis. Né? Você tem que perceber o que está se movendo em tela. Então, é um outro princípio. Então, você pensar que não é um objeto isolado na cena. Né? Então, é uma continuação do que a gente vinha comentando anteriormente, né? De ter esses outros elementos. Aí o solid drawing é imaginar que nós somos seres sólidos, né? A gente tem massa, tem peso, né? Então, o personagem ele também é sólido nesse mundo, nesse local onde ele foi desenhado, onde está sendo trabalhado, né? E as outras coisas também possuem peso, né? E uma maneira da gente pensar também no peso do personagem, no como ele é sólido, é o trabalho com perspectiva. Então, isso é uma coisa que é muito importante. Inclusive, ele tem uma parte do livro aqui que é muito bacana. Deixa eu abrir aqui. Porque deve ter colocado essa imagem aqui. Ele faz um estudo de perspectiva que o que é legal nesse livro aqui, que é uma grande aula e uma escola de vida dele, né, do Richard Williams, porque ele traz os erros e os acertos, né, nesses movimentos. Não sei se vai dar para ver aí. Né, ele tem que aumentar a tela, viu? Para facilitar. Espera aí.
Cadê meu mouse aqui? Né? Então, Aí. Opa! Ele tem um poste, né? Doug, tá bom. Então, ele faz uma simulação aqui da gente imaginar, né, onde é que estariam os outros postes na sequência. Então, a pergunta para ele era, né, o animador-chefe falou assim, desenha aí o poste aí na metade do caminho. E a metade não é um meio real, como a gente vê, porque se a gente for analisar em linhas de perspectivas, né, esse meio ele vai ter que seguir essa escala, essa proporção, de acordo com o plano. Né? Então, é muito bacana porque é um estudo. Vocês veem que essa coisa toda, o que ela envolve? Né? É o desenho, é a anatomia, é a perspectiva, tem uma série de conhecimentos que a gente precisa para trabalhar com desenho, né? Com animação. E pensar no peso é pensar que você for erguer uma caixa, você vai ter que fazer força, você vai ter que, né, se movimentar e agarrar aquele peso, vai ter que ter um movimento da sequência do personagem, no caminhar dele, para parecer que você está carregando uma coisa, um objeto pesado, né? Então, isso tudo é pensado, é trabalhado no trabalho da animação. O outro ponto, a gente já está chegando perto do fim aqui, desses 12 elementos aí do design, né, dos princípios, é o follow-through e o overlapping, né, que também é pensar que o nosso personagem, ele não é uma coisa única, né, ele tem todos esses elementos separados. Então, aqui tem esse desenho exatamente desse personagem, que ele vai para um lado, vai para o outro, mas a cauda ela tem outro movimento, o olho ele vai piscar, né? Se ele sorrir, as bochechas sobem, vai ficar um movimento mais arqueado, ou seja, pensar que os outros elementos também se movem quando o objeto principal se move. Isso está relacionado lá também com o staging, né, que a gente tinha comentado antes, e o outro elemento que era... como é que é o nome? Do staging, mas era o outro detalhe lá, que era o da mulher. Inglês eu não sei, não. Secundário, né? Do secondary action, animação secundária. Então, pensar nisso também, né? Isso tudo vai trazer realismo para o desenho do personagem, né? E o appeal, o appeal é exatamente o apelo visual, né? A gente tornar o nosso cenário mais bonito, as paisagens, pensar as cores, os elementos que a gente vai utilizar, porque isso tudo vai envolver o nosso espectador com a nossa obra, né? Então, é apelo mesmo, né? Aí tem o apelo sexual também, então tem a postura do personagem, como é que ele se move. Aí até trouxe um desenho aí de uma personagem, né, mais acentuada, movimento aí de curva de quadril, para exaltar esse movimento de apelo, né? Aí, como eu comentei com vocês, né, esse material todo eu trouxe um resumo do livro Manual de Animação, do Richard Williams, né, e alguns pontos também foram tirados do Manual de Sobrevivência para Motion Designers. Sim, do Dylan, né? O Dian, o e-book que está disponível no site da Layer Lemonade, né, vocês podem ir lá no site baixar, e esse site é sensacional, quem trabalha com motion, trabalha com animação, tem muita coisa bacana, de efeitos também, né, de outras coisas ali. É uma referência para a área completa. Bom, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí para colocar aqui para a gente? O chat está aberto aí para todo mundo fazer as questões, as pontuações. Deixa eu encerrar aqui. Porque aí eu quero ver o Alan agora. O que o Alan está aprontando aí para a gente? Aprontei aqui, preparei aqui um conteúdo aqui para... Meu cachorro quer ajudar também. Vamos animar o cachorro aí. Doug. Doug do... Que tinha um personagem. De Doug Funny, Botei o nome dele, é Doug Funny, o nome dele chama de Doug. Tá bom, Doug.
Tá bom, vai pra cama, vá. Deita lá, deita. Doguinho. Posso começar aqui então, Ricardo? À vontade. Pera aí, deixa o meu cachorro ficar mais... Bota ele no colo que ele para. É quase isso. O meu gato aqui, ele me deu Deixa um eu trégua hoje. Realmente ele apresentar fica... para vocês. Esse é Doug Funny. Diga oi, Doug. Diga oi. Tô ao vivo. Ele deve chamar de costelinha, né? Tá bom. Então, tem pergunta lá no grupo, no chat. Vi sim para tu, Ricardo. Chegou a pergunta? Tem 2 perguntas aqui no chat. Da Luana, né? Da Luana e da Cristal. Se tem uma metodologia para planejar uma animação, essa pergunta serve para ti também, ela. E para mim, o planejamento ele já começa com o roteiro e o storyboard, né? A partir daí tu já vai gerar. Então, se tu quiser pegar uma folha de caderno e já começar a pontuar, né? O personagem vai sair daqui para cá, né? E saber o que ele vai acontecer nesse intervalo, isso tudo já é parte do planejamento, né? Então, isso vai ter que seguir o roteiro dessa história, né? Então, tem a metodologia é seguir todos os pressupostos que a gente já aprendeu aí nessa área do audiovisual, né? Pensar a criação do roteiro, como é que se cria um roteiro, né? Primeiro a gente tem uma ideia do que vai escrever um argumento, vai fazer uma sinopse e depois parte para escrever toda a história, né? Então, até ela chegar no final da história, né? Se eu uso essas técnicas para planejar, Tá demais aqui. Sabe que eu sou o caos, né? Eu sou caótico. O Matheus, que é estagiário do projeto, tá apanhando comigo porque 10 horas da noite eu tenho as ideias. Matheus, podia fazer tal coisa, né? Ele assim, bora, a gente pega, liga o computador e começa a fazer aqui, né? Então, é importante ter uma metodologia para criar. Tá? Mas, assim, como eu não estou trabalhando com animação há muito tempo, né? Então, eu não estou mais nesse ritmo de pensar, de criar histórias, mas, basicamente, eu sigo esse fluxo mesmo, né, de ter uma ideia, colocar no papel, né, estou com a ideia de fazer isso aqui, eu vou escrever o roteiro para depois jogar para o processo mesmo de produção, né, para a gente não perder tempo nem dinheiro com esse processo todo. Se a gente usa algum software livre para criar ou fazer animação. Eu vou deixar essa pergunta da Silvana para depois, tá? Que aí no final a gente fala do software, né? A Luana perguntou dos vídeos Survival Kits. Luana, tem para vender, certo? Eu acho que consegue achar no YouTube também, já perdido por aí. Tá? Eu consegui porque o professor Jorge, ele comprou esse livro, o original em inglês, com o DVD com esse material. Aí eu fiz uma cópia para mim, eu tenho a cópia pirata. Né? Tá tudo aqui no meu HD, tá tudo aqui. Tá disponível na minha biblioteca particular aqui. Mas vamos ver se a gente consegue distribuir isso aí, né? Não é? O Matheus dizendo que no meio do processo inventa doideiras, né? Mas é só coisa boa, Matheus. Vamos lá. Deixa eu só tirar o cachorro daqui. Peraí, só um segundo. Tá. É o seguinte, eu vou ficar bonitão aqui na tela cheia. O que a gente vai inventar aqui? Pronto, ele vai latir agora em outro lugar. Ô, Matheus. Aí o Alan voltou, Matheus. O Alan vai mostrar para a gente algumas animações que ele produziu, né, que ele desenvolveu aí no mercado, né, nesse papel do motion designer, e que se utilizam desses princípios. Isso. Eu primeiro queria falar um pouquinho sobre a questão do mercado do motion gráficos, né? E na verdade ele é um mercado que, vamos pensar assim, ele é novo, ele não é um mercado velho, então assim, não é antigo, então ele vem nascer aí no início dos anos 90, e na verdade ele vem para ser motion graphic mesmo, ele vem ser em ano 2000 e pouco. Então assim,
passamos por 3 gerações, na verdade, para chegar no que a gente tem hoje, no que a gente entende do que é animação gráfica para publicidade, para TV. Então, a primeira geração que a gente vai ter é aquela geração da ilha mesmo, né, da ilha de edição. Então, o cara que fazia produção para cinema, para TV, ele tinha uma sala imensa com um monte de equipamento, né? Eu até tinha preparado uma foto para colocar aqui, mas não deu para trazer para cá. Mas o cara tinha uma foto lá, tinha um aparelho lá que era só de caracteres, só de colocar texto. Ele tinha outro aparelho que era só de transição. Ele tinha um outro aparelho que era para colocar uns efeitos. Então, assim, a primeira geração passou por esse processo de incorporar, né? A edição não linear, né, junto com o computador já ali entrando pouco a pouco para trabalhar. Depois, a gente tem a segunda geração, que é quando os aspectos do cinema passam a integrar a publicidade. Então, vamos pensar aí que até final do começo dos anos 90, não se usava, não se pensava em fazer um comercial com a dimensão cinematográfica, ou seja, um roteiro muito preenchido, com muitos atores, com um cenário 3D, com pós-produção, com essas coisas todas. Mas o marco justamente dessa segunda geração é que o computador ele evolui, os softwares ele passa também a evoluir, a gente tem software 3D entrando aí na jogada, tem o After nascendo em 1992, 93, nasce o primeiro After, que nem era da Adobe, na verdade. Então, passa a surgir esse cenário, né, esse cenário aí completo, e aí proporciona a entrada dos aspectos de pós-produção para a segunda geração de animadores gráficos, vamos pensar assim. E a terceira geração é essa geração agora, né? Do ano 2005 para cá, vamos pensar assim, 2005. Por que 2005? Porque é quando a gente já tem aí uma capacidade de memória maior, quando os computadores passam a ter mais processamento, e aí a gente tem o que a gente conhece hoje como motion graphics e motion design. É um termo muito novo, na verdade. Ele não tem nem 15 anos, esses termos. Então, vamos dizer que isso está ainda em formação, né? Isso está sendo formado ao longo de um tempo. E aí a gente tem 3 diferenças nesse mercado. A gente tem TV, e na TV, o que a gente tem na TV? A gente tem jornalismo, a gente tem esporte, a gente tem novela, a gente tem entretenimento, a gente tem humor. Tudo isso aí, na TV, a gente chama de broadcast, né? O broadcast é justamente esse pacote gráfico que eu posso gerar para a TV. Então, o que o videografista, o animador gráfico vai fazer na TV? Ele vai fazer vinheta, ele vai fazer barra de crédito, ele vai fazer animação do negócio do tempo, ele vai fazer animação do quadro de humor e tudo isso mais. A gente tem na publicidade, que aí a gente tem os comerciais, a parte de todinha de patrocinadores, de apoio, e a gente tem o cinema, que vai trabalhar com animador gráfico na pós-produção, na parte de CGI, na parte 3D e etc. Né? Tem um mundo aí para frente aí. Nesse aspecto, no passado, vamos pensar assim, na primeira e na segunda geração, para fazer uma só coisa, a gente tinha muitas funções. Ricardo aí, que já trabalhou em TV, ele sabe que tinha várias funções dentro da TV. Então, na própria TV, eu trabalhei aqui em João Pessoa, na TV Arapuã, na TV Correio e na TV Cabo Branco, afiliada da Globo. Nessas 3 TVs, até um dia desse, ainda tem um editor de vídeo, o editor de texto, tinha um cara que ficava no caracteres, tinha um sonoplasta, tinha um videografista e tinha um cara que era só o finalizador, que era o cara que pegava aquela matéria do Fantástico, mais pomposa, e ia montar tudo, ia deixar tudo recheado, bonitão, não sei o quê. Então você imagina só que na TV tinha todas essas funções até um tempo desse. Hoje, com a era digital, a revolução da era digital, e a gente ainda está passando por essa revolução digital, a pandemia veio intensificar isso, né? Olha só, a gente está numa live,
essa live está sendo transmitida no Facebook, sendo transmitida no YouTube, todo mundo está assistindo, alguns pelo celular, alguns pelo computador, e a gente está nessa era essa era de transformação de conteúdo audiovisual, e aí que envolve os dois eixos, né? Tanto o audiovisual normal como a animação gráfica. E essas funções foram se perdendo. E para o cinema a gente também tinha, né? E na publicidade, né? O cara que era montador, o cara que era do CGI, o colorista, o cara que era só finalizador do material, o design de som. O cara tem um design de som que ia pensar no som todo daquele material. O que acontece? Com a era digital, com a mudança toda, acabou-se que essa pessoa, o motion design, teve que abraçar um monte de área que ele não fazia. O cara teve que abraçar som, o cara teve que abraçar storyboard, o cara teve que abraçar roteiro, o cara teve que abraçar conceito de cor, coloração, o cara teve que abraçar referências e toda a estrutura para uma só pessoa, que é o cara do motion design. Então, o tanto de agência hoje que não tem essas áreas divididas, aqui em João Pessoa mesmo a gente vai conhecer. Então, se contrata uma pessoa, um videografista, entende que ele vai cuidar desde a criação da arte até dos efeitos sonoros no final, é com ele, né? Nos Estados Unidos não é assim, né? As grandes agências lá nos Estados Unidos, que eu tenho alguns amigos que trabalham para fora, o Rafael Moglione, que era daqui de João Pessoa, trabalhou aqui em várias agências, é um cara fantástico, trabalha com animação gráfica hoje para um time de basquete, então um cara muito bom, e lá ele trabalha com equipe, ele tem uma equipe, ele tem um design só para uma coisa, ele tem o cara que só vai cuidar do storyboard, então ele só vai se preocupar com aquilo que ele, vamos dizer assim, é especialista, né, que é a parte da animação 3D que ele faz, animação para vinhetas, animação que no intervalo do basquete, que tem aquele telão imenso no meio da quadra, ele faz aquelas animações monstruosas. Então, a gente tem aí uma transformação do mercado, e no Brasil a gente vai sofrer essas deficiências, né? Se eu falo que no Brasil não tem essas divisões, então você pega o eixo São Paulo e Rio, você vai ter lá gente se matando para poder conseguir uma vaga para ganhar 3, 4, 5 mil conto, né, em alguma coisa lá. Mesmo assim, ele vai encontrar algumas agências que têm essas áreas divididas, vamos pensar assim, mas ainda assim o cara tem que fazer um monte de coisa para poder se virar. Então, você imagina o quanto isso é preocupante, né? Vamos pensar, né? O quanto isso é profundo. E aí você falar aqui para João Pessoa, né? Voltando para a nossa realidade, aí é muito mais difícil ainda. Você não consegue perceber essa divisão diária. Então, se o cara faz uma coisa, o cara tem que fazer tudo, e eu fico muito feliz com o fato de o EPA e o EITA, né, os dois projetos no Anima UFPB estarem surgindo, porque é quase assim, vamos dizer assim, quase sem expectativa você pensar em conseguir fazer uma animação gráfica que seja remunerada, vamos pensar assim, que seja paga aqui em João Pessoa para você vender. Então, como é que eu vou fazer uma animação gráfica que vai ser vendida em João Pessoa? Então, acaba que o mercado ele vai se limitar muito mais só à publicidade. Então, raramente eu vou viver disso no cinema. Raramente eu vou viver disso para fazer alguma coisa para uma empresa pagar, como a Cartoon, como a Network, e assim por diante. Então, acaba que você fica sem oportunidade. Você gosta dessa área e você não tem oportunidade. Foi o meu caso, né? O meu caso foi isso. Eu trabalhava na TV como editor de vídeo, mas o que eu sempre gostei foi de videografismo, foi de animação gráfica, foi de motion graphics mesmo. Mas a vaga que tinha era a vaga de editor de vídeo. Então, eu editava vídeo. Passei a editar vídeo e até hoje edito ainda para poder pagar as contas, vamos pensar. Mas você acaba tendo que ver quais são os meios. E aí o boom da era digital foi essa oportunidade de você ver portfólio de uma galera que você não sabe onde mora. Então, eu vou lá, abro o Behance
e consigo ver um portfólio do cara que mora na Índia. E se eu quiser fechar negócio com ele, eu entro em contato e falo, cara, eu vi um material seu no Behance, gostei muito, quero fechar negócio. Então, esse marco na transformação digital de oportunidade me fez abrir os olhos, dizer, eu posso fazer animação gráfica morando em João Pessoa. Eu não preciso ir para o eixo do sul, para o sul, eu não preciso ter que sair do Brasil para ter que lidar com isso. Então, esse foi o meu primeiro grande, assim, que abriu meus olhos. Isso em meados de 2010, 2011, por ali. E aí foi quando eu comecei a lutar para poder chegar a aprender a toda essa técnica, a ter que trabalhar com grafismo. Trabalhei como videografista na TV Arapuã, não trabalhei como videografismo em outras TVs, não. Mas foi quando eu aprendi a lidar com essa questão da animação pura mesmo, sabe? Essa animação direta, essa animação de chegar e saber o que estava fazendo. Tu sempre trabalhou com After nas agências, nas TVs? Sim, o After, sim, sempre. O After eu aprendi ele mesmo em 2000, final de 2006, 2007, foi quando eu aprendi. Meu professor, que hoje é videografista na TV Cabo Branco, William Campos, que é um cara extremamente, muito, muito massa, me ensinou muito, me deu força, foi o meu pontapé inicial, né, no começo. Então ele... Tá vendo aí chegou a pergunta aí, né? Se a gente já usou, se a gente usa algum software livre. Bom, realmente. Vai lá. Eu não uso nenhum. Eu sei que o Blender faz. Mas eu ainda não me arrisquei a fazer animação 2D no Blender, não. Nem 3D. Nem edição, que eu sei que ele faz. Ele faz as três coisas. Ele faz edição de vídeo, ele faz animação em 2D e ele faz animação 3D. Mas eu nunca me arrisquei para estudar ele, não. Eu também não. Eu vou continuar aqui, deixa eu ver aqui. Então, outra mudança que me possibilitou crescer, que me fez abrir, assim, eu posso fazer o seguinte, é porque até um tempo desse, até a segunda geração dessa parte da animação gráfica, para você ter oportunidade no mercado, você tinha que fazer parte de alguma agência. Então, tinha que ser contratado por uma agência. Era dois caminhos para o animador gráfico, né? Para essa área, né? Ou ele trabalhava na TV, na parte de broadcast, ou ele iria para uma agência trabalhar com publicidade. Eram esses dois caminhos. E aí, para eu ter contato com esse material, eu tinha que ir para a TV, lá trabalhar 44 horas semanais, ou trabalhar em campanha política. Muitos animadores, até um tempo desse, só viviam de campanha política. Faziam uma campanha política, ganhavam uma bolada e ficavam um bom tempo sem trabalhar. Mas o que mudou na era digital, né? Nessa era de transformação? É que o cliente deixou de ir para a agência e passou a buscar um cara que resolvesse o seu problema. O cliente chegava assim e dizia assim, olha, eu quero que alguém resolva esse meu problema. Eu preciso fazer um vídeo animado divulgando o meu novo aplicativo. Aí ele chegava para um cara e o cara falava, eu resolvo. Eu consigo o áudio com fulano, eu faço um roteiro aqui básico, eu faço essas artes aqui e lhe dou o material pronto. Ou seja, deixou de buscar na agência e foi buscar direto em contato. Isso abriu um campo, abriu um leque gigantesco de oportunidade, porque um cara como eu, que estava só na TV e que nunca ia ter contato com a agência, não poderia pegar um projeto desse. E eu passei a pegar um projeto desse. Passei a pegar um cliente como o São Brás, eu vou até mostrar depois aí um projeto que a gente fez. Então, a indústria São Brás, que tem mais de 1.500 funcionários, eles têm a agência que cuida de todo o marketing dele, a agência deles é de Recife, eu conheço a agência bem renomada no Brasil todo, mas imagina que eles precisavam de um vídeo, que era um vídeo de animação gráfica, com edição de vídeo, com narração, com roteiro, com storyboard, que seria vídeos educativos para os funcionários. E eles não encontraram ninguém que resolvesse esse problema. Até que caiu no meu nome e a gente resolveu o problema deles. A gente fez 3 vídeos. Vou até mostrar aqui para vocês. Compartilhar aqui a tela. Para vocês já visualizarem esse material. Peraí. Aqui, lembre. Pronto, tá compartilhando aí, né? Dá para visualizar aí, Ricardo? Chegou. Pronto. Então, a gente fez esse vídeo aqui, ó, que é o módulo 1, foram 8 minutos de animação gráfica, tipo motion gráficos mesmo, né? Tem esse outro aqui, módulo 2, e tem esse aqui, módulo 1 aqui,
Esse aqui é o módulo 3, na verdade. E aí a gente tem essa estrutura aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos. Não precisa ouvir o áudio, não, é só para vocês ouvirem só a animação mesmo. Então, a gente criou aí uma estrutura de material. Então, tem... Se puder, clica ali no cantinho para ele ficar a tela cheia, que daí sai essa margem branca. Fica melhor, da tela, né? Isso. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, ó. Então, a gente preparou toda essa animação de produto, né? Toda essa estrutura aí com, um cafezinho e tal. Então, a minha equipe, a gente estudou isso aí, fez cada processo. O design é de Larissa Costa, que trabalha comigo, que também é da mídia digitais. Tive aí a ajuda aí de várias pessoas na parte de roteiro, uma jornalista, que é a Manuela Patrício, e também na parte de gestão foi a Regineide, que ajudou nesse processo também. Então, a gente trouxe essa solução para eles, conseguiu atender esse material, né, conseguiu suprir essa necessidade, e, em tempo recorde, assim, porque demorou muito para fazer esse projeto, mas conseguimos, né, vamos pensar assim. Então, ele é bem longo, na verdade, esse vídeo, né? Porque é uma aula para um funcionário que trabalha lá. Então, ele conhecer todos os produtos, conhecer como funciona a empresa. Então, o primeiro vídeo aqui... Opa, saiu. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, o primeiro vídeo aqui conta a história da empresa, então, todo educativo, com marcação de ano, dos produtos principais que cresceram. Depois tem o módulo 2, né, que mostra essa parte de quem é um funcionário, quais são as suas atribuições, e o módulo 3, que é os produtos do material. Então, usando esse material como exemplo, vocês podem, para chegar até aí, para conseguir atender essa necessidade como animador gráfico, então eu tive que passar por várias situações, fazer vários produtos, disponibilizar. Mostra de novo, Alan, o vídeo, que tem um trecho que eu achei bacana ali, acho que na hora que vem que vem fazer o motion com as letras, né, que tem a caixinha lá do café, porque dá para ver esses movimentos que a gente estava falando antes dos princípios, né, da animação. Sim. Deixa eu arrumar um ponto aqui. Exatamente isso, né, a gente vê exatamente o movimento fazendo o easy in, easy out, né, aceleração e desaceleração. Né? Isso. Eu me preocupo muito com essa ideia do movimento ser orgânico, né? Respeitando os princípios, né? De chegar, ele chega e volta, entendeu? O produto, né? Ele dá, né? Isso. Ele dá aquele bounce, né? Dá um bouncezinho na chegada. É que tem isso também, né? Ele tem o tamanho real do pacote, mas antes dele parar no momento final dele, ele cresce e depois ele encolhe, né? Isso gera um impacto visual mais forte, né, na peça. Isso. Muito bacana. Exatamente. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para vocês o meu aqui. Então, eu passei a produzir. Opa, não é esse aqui não, esse aqui é espírita, peraí. Pô, o pior é que quando eu vou ver lá, né, vai ter uma live com Allan Kardec e o pessoal vai ser psicografado. Então, traz no site espírita, pô. Aqui no meu Vimeo. Aqui no meu Vimeo canal, tem compartilhar aqui, pô, do Vimeo ali. Cadê o endereço? Sim, é vimeo.com/ALL Kardec, né? O Kardec. Vimeo. E até assim, até falar um pouco da história, né? O Vimeo, gente, é a plataforma mais usada para quem é animador gráfico, para quem trabalha com essa parte de motion graphics, porque eu não sei porquê, mas é o canal que todo mundo usa para colocar seus materiais que faz, vinheta e tal. Até porque ele não tem frescura com... Frescura não, desculpa. Ele não tem nada com a questão do copyright de música. Não é frescura, né? A gente sabe que merece quem trabalha com produção de música, quem trabalha com produção de vídeo.
Então, o YouTube ele tem muita restrição. Então, acaba que o Vimeo é o melhor lugar para você colocar o material e divulgar como portfólio. Mas o pessoal comentava muito que tinha os negócios da codificação também, das compressões que ele usa. E Sim. tem uma ferramenta que eu acho bacana dele, é que no YouTube, se tu colocar um vídeo privado, ninguém vai ver. Sim, né? Sim. E lá, Lá não, é diferente. Tu manda o link então, pro cara com assistir. Então, essa vinheta aqui, por exemplo, eu fiz recentemente. Então, eu fiz tudo do zero, né? Eu não usei template, eu não usei nada, uma base. Eu peguei o roteiro da vinheta, estudei o conceito da empresa, da logo, peguei a identidade visual e eu trabalhei todos os elementos gráficos dela para que pudessem ser a mesma linguagem. Então, ó. É bonito ser feito. Você vê que o movimento tem um zoom, né? E ele vem bem suave, né? Chegando também, essa desaceleração. Isso. E a ideia da construção, do easy, de velocidade, né? Continuidade. É bem legal. Aí eu tenho aqui. Pode falar. Mostrando isso no After, hein? Oi? Fazer uma live contigo mostrando isso no After, que é um curso que o Alan vem ministrando também, tá? Ele dá aula de After, então é legal fazer um. Como é que o pessoal chama agora? É Masterclass? Né? Faz a Masterclass para vender o curso aí. Então... pode ser uma boa, né? Pode ser uma boa. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse material aqui que eu fiz recente, que também é bem legal. E tem esse conceito, mais de animação, ó. As transições. Muito bom. É grande esse evento, viu? Pô. E bacana, no caso, tu fez só a parte dos motions, né? Os vídeos mandaram para ti. Não, eu também pesquiso. Aí nesse material eu faço quase tudo, na verdade. A identidade visual, quem fez foi Larissa Costa, que trabalha comigo. Ela é muito boa nessa parte. Então, eu acho que um animador gráfico tem que ser amigo. Se ele não for design, ele tem que ser amigo de um excelente design, porque aí não vai ter qualquer projeto ele vai desenvolver bem. Mas eu também sou designer, eu trabalhei como designer há algum tempo já, mas eu prefiro dividir a carga, sabe, para poder acelerar o processo, sabe? Eu prefiro fazer em conjunto, mesmo que eu ganhe só pela animação e eu tenho que pagar pela parte das artes. Mas eu gosto bastante desse projeto. Aí eu tenho aqui uns projetos antigos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu vou nem mostrar as coisas que eu fiz. Oi? Vou nem mostrar as coisas que eu faço. Eu fiz umas coisas aqui bem na época de TV aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa vinheta aqui, que eu também fiz em 2000 e... Deixa eu ver aqui, qual foi o ano que eu vou... 3 anos atrás, Então, que foi pro canal de um amigo meu, do Lúcio, que é o Pipocas Clubs. Então, para fazer essa animação aqui do cabelo virar pipoca, Ricardo, eu demorei muito. Eu lembro que eu passei uma semana tentando estudar como é que eu iria fazer isso. E o som, o efeito sonoro, eu, madrugada aqui, coloquei aqui, comecei a fazer várias pipocas assim, botava um pouquinho, aí capturava o som, até pegar uma quantidade de som que eu achava que era legal. E não tá passando nenhum som aí, eu acho, mas tem o efeito sonoro da pipoquinha, das pipocas aqui crescendo. Aí, então, assim, e na TV aqui, eu vou mostrar rapidinho aqui embaixo, eu tenho aqui algumas vinhetas antigas que eu fazia, acho que há 5 anos, comerciais. Tem essas vinhetas aqui quando eu crescer, mas não... Isso aqui eu fiz para TV Correio. Casamento Demais, acho que esse aqui... Isso aqui foi para um canal do YouTube. Tinha a deformação ali da roda ali, ó, também.
Na época eu tentei, né, fazer isso aí. Eu acho que hoje eu faria bem mais diferente e faria melhor. Isso aí tem mais de 5 anos já. E tem muito disso também, né? Nesse processo de criação, a gente, quando começa, e é uma coisa que eu sempre falo, acho que o Alan também fala isso, né? Um trabalho bem feito é um trabalho entregue, né? Não tem coisa de você querer ser muito perfeccionista, acaba não entregando o projeto, não faz o trabalho porque não está ficando do que você quer, aí você não tem o trabalho, né? Ele tá na gaveta. A gente tem que mostrar o trabalho, a gente pode aprimorar depois, se quiser. E é importante a gente, enquanto artista também, criador, saber a hora de parar, né, nesse processo inteiro para poder entregar a obra, porque senão ela não sai do papel, não sai do canto. Então, Na TV, eu aprendi, né, com o William Campos, que era meu professor, que você tem um trabalho garantido e tem um caprichoso, né? O garantido é você fazer O garantido é você fazer o projeto e de modo que você consiga entregar aquele projeto e ele garante a entrega e garante, no caso, o pagamento. Como a TV a gente trabalhava com prazo, né? Então, por exemplo, se tem uma vinheta para amanhã, lógico que eu não ia fazer uma coisa caprichosa, cheia de coisa tal. Não, eu faço o que garante aquela vinheta ficar pronta para amanhã para ir para o ar. Então, eu acabei incorporando esses dois conceitos ao longo da minha caminhada, até usar em todos os meus projetos hoje. Com essa inversão do mercado, o cara vai para o cliente do mais tal, vamos dizer assim, o animador gráfico que trabalha com motions, ele passa a ter que aprender muita coisa para fazer. Então, se você pretende trabalhar com animação gráfica, de motion gráficos mesmo, né, o motion design, vamos pensar assim, o cara vai ter que aprender a trabalhar com princípios do design, então ele tem que saber o que é o contraste, ele tem que saber hierarquia, ele tem que saber profundidade, perspectiva, ele vai ter que saber a questão de cores, ele tem que aprender a trabalhar com timeline. Então, o animador gráfico não se iluda, você vai ter que aprender a trabalhar com timeline de edição de vídeo. Se você não sabe o que é uma história do começo ao fim, todos os softwares trabalham com timeline, né? Então, não tem para onde correr. Então, a animação gráfica, ela bebe da animação tradicional em tudo, né? Ela bebe da animação, ela vem da animação tradicional. Assim como a edição de vídeo, ela respeita a edição antiga, de corte e etc., a animação gráfica também respeita esse processo também. Outra coisa, vai ter que trabalhar também com som. 50% de um vídeo é som. Então, imagine você fazer uma vinheta do caramba e não ter o efeito sonoro das coisas se mexendo. Então, imagine você fazer um nome que gira, roda, vai, faz aquela toda estrutura e não tem nenhum som. Então, ou você é amigo de um bom som design, e aí a gente tem Cássio da minha turma, que é excelente, ou você vai ter que aprender a baixar efeito sonoro, criar seus efeitos sonoros. Aquelas coisas subindo, né? Fazer o foley, né, que a gente chama. A logo surge aqui direitinho, a logo surgiu aqui, aí tem um sonzinho da logo surgindo, né? É bem legal. Então, é muito importante você trabalhar com essa questão de som design. Outra coisa também é transições. Transições fluidas, né? Transições que mudam o ambiente. Então, você vai editar um material e eu fiz um material que mostra essa questão de transição. Eu vou compartilhar com vocês. Mas a transição, ela ajuda a nortear quem está assistindo os ambientes. Então, se você faz um comercial e mostra lá que promoção da moto RTX da Honda e ela está num ambiente em que, vamos dizer assim, é uma rua, né? Uma cartela. Aí você quer mudar para o valor, a melhor forma de mudar isso é fazer uma transição em que os elementos estão juntos. E aí os princípios da animação entra aí também. Porque você pode fazer uma coisa fluida, você pode usar a ideia de um arco, então tá aqui toda a cartela junto aqui, ela gira e aparece os valores.
Eu fiz aqui um material, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que para mim foi muito bom esse material, porque eu pude trabalhar algumas coisas dessas. Deixa eu mostrar aqui no Behance. Agora é o Behance que eu vou compartilhar. O meu Behance é behance.net/Allan Kardec. Então, se vocês quiserem acompanhar aí os trabalhos, tem muita coisa lá, assim. Então, tem aqui o material do Setembro Amarelo, que a gente fez. Então, tem aqui toda a equipe. Tá vendo aí? Oi? Não, coloquei na tela agora. Tá um texto, né? O roteiro, Manuela e tal. Isso, só para vocês visualizarem aí que teve a equipe que eu contei para poder chegar ao resultado. Então, muitas vezes você quer fazer um material desse, mas você não tem estrutura de texto ou não tem um design bom, então você pode fazer parceria com os amigos para poder chegar no resultado, entendeu? Tem um amigo que trabalha melhor com texto, tem outro que trabalha melhor com essa parte de design. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, esse vídeo aqui, a gente trabalhou muito essa questão aí de transição, de cores, de estrutura, para mostrar a questão da depressão. Ficou bonito esse aquarelado, né? Esse pincelado. Olha a transição para um ambiente escuro, ó. Tá ligado? Tá sem áudio, mas dá para ver o... Isso, tá sem áudio porque eu não liberei, fiquei com medo. Por quê? Toma. Legal, todo o movimentinho ali dos objetos, as rotações. Dizem que o movimento ele começa devagar, né? Ele faz um easy in, né? A gente chama. Isso. Então, isso não está no 3D, esse movimento também? Isso, esse movimento do atendimento é 3D, né? Eu coloquei ela na perspectiva e a câmera vem, né? E mostra os dois. Pronto, essa campanha aí, ó, foi feita para esse pessoal aí de Brasília. Então, aquilo que eu falei para você, essa empresa em Brasília precisava desse material e ela não precisou ir para uma agência. Então, ela sabia que já tinha um grupo que fazia, aí entrou em contato e a gente mandou o roteiro foi aprovado, a gente fez as artes, eu fiz a animação, fiz a parte da sonorização também e entregamos o produto. Então, esse processo hoje, ele está sendo muito comum, está sendo bastante usado. E ele vai aumentar mais ainda, não tem para onde correr, não. Outra coisa é originalidade. Ó, boa parte dos animadores gráficos hoje tem à disposição um monte de template, um monte de coisa pronta, um monte de site gratuito, um monte de presets, assets, eu não sei dizer a palavra em inglês, mas tem um monte de coisa aí. Tem um monte de coisa. É transição, é barra de crédito, é vinheta que você só põe a logo lá e a vinheta fica bonitinha, não sei o quê. Beleza. Eu não sou contra o uso disso, e até porque cada vez mais essa parte de audiovisual está se tornando uma comunicação comum, mas se você quer ser um animador gráfico bom, você tem que ser original. Você tem que estudar. Eu diria que você tem que pegar o template, se for para alguma coisa que tem que entregar rápido, e o cliente vai pagar. Tem que entregar amanhã de manhã, 7 horas da manhã, beleza. Ele não tem para onde correr, você não tem 20 horas para tá mastigando alguma coisa ali. Essa questão da originalidade é justamente o fato de você pensar e criar. Para isso, para você criar, para você pensar, você tem que conhecer o software, você tem que saber a ferramenta que você está usando. Então, se você usa o After para animação, se você usa o Blender, se você usa o Toon que é o Toon Harmony, que é um programa muito bom para animação, não importa qual seja ele, você tem que conhecer o seu software. Você tem que conhecer a ferramenta que você está usando, vamos dizer assim, até o limite. Eu me propus a ensinar em 2010 o Premiere e o After, Ricardo, muito mais com o intuito de conhecer o software até o final, até o limite dele, do que querer alguma coisa financeira.
Porque, na verdade, Sim. não dá dinheiro ensinar. É, falando, Não dá para viver de ser professor não vai nessa parte. enriquecer, né? Vai enriquecer. Não. A Pelo gente contrário, enriquece. você vai colocar mais um compromisso na sua semana, você vai ter que se dispor mais, né? Mas para os meus alunos, mas eu digo assim, é muito bom você conhecer o software até o final dele. Vamos dizer assim, até o limite dele. Do After, não. O After é infinito. Eu não cheguei no final do After. Eu conheço assim uns 70% do After só. Mas do Premiere, de edição de vídeo, eu cheguei até os últimos parâmetros dele e consegui conhecer assim, vamos dizer assim, 90% do que ele oferece, sabe? E aí é bom porque quando eu conheço o software, aí eu penso na ideia, poxa, eu posso fazer o efeito tal, passando um raio na frente, um lens flare, uma distorção na imagem e aparece o número. Então, eu sei que eu posso fazer esse efeito na cabeça porque eu já conheço o programa. Quando eu não conheço o programa ou não sei dessas coisas, o que acontece? Eu vou ficar tentando buscar coisa pronta. Então, eu vou para a internet e fico lá procurando. O que tem de pronto para mim fazer por cima? Isso não é ser original. Então, é uma crítica construtiva. Você pode usar template à vontade, mas use para estudar. O que eu fazia antigamente? Meu chefe, que era o William Campos, ele foi fazer campanha política e me deixou na bomba de ser videografista. Beber água é bom. E aí ele deixou um HD com um monte de template. Ele falou, ó, use-o quando você precisar e tiver enrascado. Mas lembre-se, abra para estudar como foi feito. Não. E aí eu passei a abrir os templates e tentar imaginar como o cara chegou naquele resultado. E como é que eu chegaria naquele resultado. E isso foi, para mim, um diferencial grande. Foi um marco. Por quê? Eu passei a tratar das coisas do cliente com mais originalidade. Então, eu vi a marca do cliente, tinha um detalhe no P, que eu poderia crescer aquele P, e a marca diminuindo e aparece o nome com Balsi. Tá entendendo? Então, eu acho que isso é muito importante, muito importante para quem trabalha com isso. São duas coisas que são legais. Uma, porque quando tu aprende desconstruindo, para depois construir, né? Então, tu já viu todo o processo. Porque tu pegar, vou falar aqui de fotografia, né? Pego a câmera, bota aqui no automático, eu tiro foto. Mas aí quando tu liga a câmera e ela tá no modo automático e tu tem a curiosidade de olhar para ela, né? E ela vai te dizer, olha, nessa cena aqui tá aparecendo ISO X, tem um valor ali numa fração tal, e tem uma outra coisa. O que significa isso? Né? Eu lembro que eu comecei a fazer fotografia assim, eu tinha uma câmera que ela dava para mim esses dados no automático, ela não tinha modo manual, e eu ficava olhando, o que é isso? Né? Aí quando eu comprei a primeira câmera, né, que ela era manual, e eu fui lá, eu comecei a cutucar esses parâmetros. Então isso faz aquilo, né? E o outro passo que eu acho que é muito legal para o aprendizado, principalmente o aprendizado da gente, é exatamente dar aula, né? Eu aprendo muito mais quando eu estou aqui em sala de aula com vocês, porque, vocês vão trazer dúvidas e vão me forçar a investigar, né? Porque eu poderia muito bem, fotografia, eu sei fotografia, ok, é isso aqui. Mas se ninguém tiver a curiosidade de perguntar, mas como é que faz light painting? Assim, que diabo é light painting? Porque eu vi na internet lá um cara fazendo light painting, eu vi uns raios e tal, falei, legal, vamos descobrir então o que é. Então acaba gerando uma troca, tu acaba aprendendo muito com as dúvidas dos alunos, né? Que é quando tu vai investigar a ferramenta, né, para achar todos os pontos do que ela é capaz de fazer, né? Então eu acho que a aula ela traz muito isso, dessa dinâmica para a gente enquanto professor também, que a gente aprende muito, né, nessas situações. Porque eu poderia ficar falando, só isso aqui, pronto, acabou minha aula. 30 anos falando a mesma coisa. E uma característica desse meio da gente, infelizmente,
é que quando uma pessoa ela tem um conhecimento dessa parte de animação gráfica, ela costuma não querer compartilhar, porque é o diferencial dela. Então o cara lá sabe fazer, vamos dizer assim, uma parada muito massa no After e com a vinheta, com tudo mais tal. E aí ninguém sabe, aí ele fala, não vou ensinar não, porque esse aqui é meu diferencial. Mas com a era digital, a chegada da era digital, essa mudança, o YouTube, né, que chega para quebrar a TV, para quebrar as audiências, a gente tem um novo parâmetro, né? A gente muda todo esse conceito e passa o conhecimento a ser mais liberado. Então, a gente vai ter vários canais que se dedicam a ensinar coisa que antes era só exclusiva de fulano ou de beltrano, sabe? Então, a gente vai ter essas diferenciações. Por exemplo, outra coisa que eu acho que o motion design ele vai ter que ter, um animador gráfico, ele tem que saber ler um storyboard. Ele tem que saber ler um storyboard. Então, o storyboard nunca é feito por ele, na verdade. Mas se chegar na mão dele um storyboard, ele tem que saber ler. Então, ele vê aqui, cena 1, tem lá que o texto está no meio e tem os elementos embaixo, mas na cena 2 aqui, os elementos estão gigantão e o texto já saiu. O que ele está entendendo que dessa cena para essa, o que vai acontecer de animação gráfica, né? O que vai entender? O que ele vai entender de profundidade, de perspectiva e tal. Então, esses conceitos... muito na TV que um bom editor ele tem que ter sido cinegrafista. E um bom cinegrafista tem que ter um dia sido um editor. Para entender as nuances do trabalho, que o trabalho ele é um conjunto de ações ali, né? Se o cara não te entrega uma boa imagem, tu não tem como fazer uma boa edição. Vai sofrer muito. Como eu falei para tu, no passado era cada um no seu quadrado, então o editor nunca tinha relação, nunca via o cara que filmava, e o videografista não conversava com o design gráfico vivia no mundo. Isso mudou, isso quebrou totalmente, e hoje não tem mais. Na verdade, as equipes, quase todo mundo faz tudo, todo mundo é quase um pato, tem suas especialidades, alguém é mais especialista do que outro, mas, no geral, o cara faz tudo. Então, outra coisa também é movimento, o cara tem que saber essa questão do movimento, ter uma solução criativa como resultado, ritmo, que não tem para onde correr, né? Câmera, ele tem que saber o conceito de câmera, por mais que o cara, mas nunca eu peguei numa câmera, você tem que um dia ter uma noção do que é de movimento, da questão de ângulo, de fotografia. Então, o animador gráfico tem que entender de fotografia. Se eu vou colocar um personagem, eu vou colocar uma logo do lado, eu tenho que ter uma noção do enquadramento, da regra de 3, da regra áurea também. E, por último, ele tem que ter referências. E aí, nessas referências, eu vou compartilhar com vocês, para mim, as maiores referências na minha área, eu vou compartilhar agora com vocês, para vocês para vocês visualizarem quem são, né? Quem é essa galera que eu vou compartilhar agora? Deixa eu mostrar aqui. Primeiro eu quero compartilhar com vocês. Já está compartilhando já, né? Aí. Quer que eu tire? Primeiro eu quero falar para vocês, apresentar para vocês o Marco Vaz, certo? Eu não tenho a foto dele aqui, mas se você procurar no YouTube, você vai encontrar quem é o Marco Vaz. Marco Vaz usou o primeiro After aqui no Brasil. Ele conta que usou em 1993, então ele usou a primeira versão do After, quando a Adobe comprou. E o Marco Vaz, velho, ele trabalhou nos maiores estúdios aqui do Brasil, que cresceu aqui, trabalhou na TV Record, começou a trabalhar com broadcast, o foco dele é broadcast. Ele trabalhou nos 5 maiores estúdios de animação gráfica nos Estados Unidos. O cara é um monstro e trabalha hoje como freela. Cada projeto que ele vende, praticamente paga o ano todinho dele. Praticamente ele paga o ano todinho dele. Então, aqui está o Behance dele, Marco Vaz. É um cara que eu sigo todos os projetos. Então, aqui você tem alguns projetos que ele tem. Ele trabalhou para a TV ABC, National Geographic. Ele trabalhou para... ele faz para NBC, ele faz para freelas para o Discovery.
Então, tipo assim, é o cara que você vê as vinhetas de meu amigo, como é que o cara fez isso? Então, é um monstro. Então, aqui você tem um speech do trabalho dele, ó, tem a ideia do que ele faz, né, na Motion Graphics. Então, ele usa vários softwares, ele trabalha com Photoshop, ele trabalha com After, ele trabalha com Cinema 4D, ele trabalha com 3D Max, ele trabalha com tudo que você imagina. Então ele Muita coisa. aprende, ele está sempre estudando, cara. Ele está sempre estudando, está sempre aprendendo uma coisa nova, está sempre fazendo curso. Ele falou que já assim, ao longo da vida dele, nesses 35 anos de mercado, ele estudou todos os programas que você imagina. Ele já fez material para a Al Jazeera, né? Aquela empresa, Sim. aquela TV famosa. TV árabe, né? Isso. Então, meu irmão, o cara é um monstro. Então, eu já vi palestra dele. Toda vez que tem alguma coisa dele na internet, é a primeira coisa que eu vou lá assistir para ver o que ele está falando. Para mim é um referencial porque ele é do Brasil, porque ele cresceu aqui dentro, porque ele fez publicidade, porque ele trabalhou em TV também, porque ele também começou do zero, trabalhando em agência. Então, para mim é um referencial de que, pô, ele chegou no lugar que eu queria chegar, sabe? De produção, de material. Então, é um cara que, para mim, é um referencial geral. Ele não tem nenhum curso que eu queria, né? Muito tem um curso dele, mas ele não tem. Então, o cara fez essa produção de broadcast, cara, é fenomenal. É um negócio lindo, um negócio orgânico, fluido, ó, com movimento de aceleração e desaceleração, com perspectiva. É um negócio fantástico. Bonito. E ele, na verdade, quando ele começou mesmo, ele trabalhava para a agência, fazia comercial. Aí ele recebeu esse convite para trabalhar na Record. E aí ele começou a trabalhar na Record com esporte, com essa parte de esporte. E trabalhando com esporte, foi que ele começou a publicar no Behance, na internet, e foi quando uma empresa de fora de um país aí viu o material dele e falou: olha, a gente quer várias vinhetas dessa nesse estilo aqui. Você faz por quanto? Você pode fazer daí? E aí ele começou a perceber que ele não precisava da agência, que ele não precisava estar linkado com algum local para fornecer esse tipo de serviço. Então, eu vou mostrar aqui algumas empresas que ele trabalhou, que é uma das maiores do mundo. Esse aqui é o outro cara que eu vou citar já já. Deixa eu mostrar aqui. Então, a Troika. A Troika hoje é uma das maiores empresas ainda de comunicação nos Estados Unidos e do mundo todo. Então, ela é responsável aí por, vamos dizer assim, diversos clientes que são famosos no mundo todo do trabalho. Então, você vai ter a CBS que eles trabalham. Deixa eu ver alguma coisa aqui que vocês vão... Ó, a parte de jogos, FIFA, eles são responsáveis pela ABC também, essa parte aqui de esporte da Troika, praticamente eles pegam tudo, quase. E aí a Troika, ela terceiriza isso do Marcos Vaz, tá ligado? Ela fala, tem a vinheta lá de golfe, ou então tem uma vinheta lá do ball. Aí eles vão lá e terceiriza essa parte aí. Deixa eu mostrar aqui. Sadrim Box também trabalha. Já, Alan. Oi? A gente está aqui perto do horário já de encerrar. Faltou Pronto, eu vou só mostrar mais um aqui, porque só para mostrar aqui mais eu estava procurando aqui a Buck. Essa aqui é uma das empresas maiores que trabalha com essa parte de animação gráfica e pós-produção de conteúdo lá dos Estados Unidos. E aí também tem o Bruno Baltarejo, que trabalha com animador. Ele é um dos únicos do Brasil que é certificado também. Ele tem um canal no YouTube muito bom também, que dá para você. Tem bastante conteúdo, é bem interessante mesmo. Então, não deixe de ter referências, assim, aonde você quer chegar, qual o conteúdo que você quer ter, que referência você quer ter. Então, eu dou esse conselho para que, se você quer ser animador gráfico, para que você procure, vamos dizer assim, essas referências. Eu tenho uma referência aqui em João Pessoa, eu tenho uma referência no Nordeste, eu tenho uma referência a nível de Brasil, e eu tenho uma referência fora do Brasil. Então, aqui em João Pessoa eu tenho o William Campos, que foi meu professor, que ainda é uma referência para mim. No Nordeste eu tenho aí os coletivos dos amigos, Ingson, que trabalha com animação gráfica do nosso curso, que está também acompanhando agora ao vivo.
eu tenho vários amigos que... Eu tenho o Felipe Beiso, que é do vídeo de motion, eu tenho o Ricardo agora com essa parte do stop motion. Então, a gente vai tendo esses referenciais e vai construindo um caminho que a gente quer chegar. Pô, deixa eu começar a fazer stop motion para virar referência, pô. Já faz, já é. Mas massa. Bom, com certeza está sendo uma referência para uma turma grande aí do departamento, dos alunos e do mercado aqui em João Pessoa, né? Toda a tua jornada aí, né? Como motion designer, como editor de imagem também, apesar de gostar mais do motion do que de ser editor de imagem, né? Como tu comentou. Eu faço edição só para pagar as contas. A gente tem que pagar os boletos, né? Tem que vencer essa briga aí. Pô, mas é muito bacana. Eu espero que todo mundo que esteja assistindo aí, né, tem alguma pergunta ainda, compartilhar alguma coisa. A única pergunta que teve foi da Silvânia, da Cristal, lá no começo. A Silvana falou do software, eu acabei não respondendo do software, né, para a Silvana. Existem algumas coisas para fazer stop motion de software livre. O mercado Linux, o que mais tem é ferramenta para fazer qualquer coisa, né? Mas não são as ferramentas que tu vai ver no mercado onde o pessoal está utilizando mesmo para vender os produtos. Todo mundo quer comprar o Dragon Frame, que custa $300. Eu mesmo estou querendo comprar um aplicativo que ele é mais barato, mas ele faz muita coisa, que é o Anima Shooter, custa $70, $65, uma coisa assim. Então, poderia trabalhar com ferramenta gratuita, sim. E assim, a ferramenta ali, na verdade, ela vai ajudar a gente a produzir, porque se tu quiser pegar a máquina fotográfica e sair fotografando, tu faz o filme. Depois tu vai pegar qualquer outra ferramenta para fazer edição, né? Até o próprio Movie Maker aqui, tu pode jogar depois os quadros, ajustar o tempo e vai ter essa animação. Vai ser muito mais trabalhoso, a ferramenta vai simplificar a tua vida nesse processo, né? E esse universo da gente, ele é muito doido, né? Quando você filma pessoas, captação de áudio, captação de imagem, depois vai fazer uma pós-produção, as coisas, talvez elas sejam até mais simples do que o trabalho de um stop motion. Tu tem que fazer a coisa quadro a quadro mesmo, né? Então, depois que tu fez o quadro a quadro, tu vai ter que fazer o som daquele filme inteiro, né? Vai ter que colocar os efeitos. E por conta desse detalhe, a nossa próxima sessão desse programão aqui de workshops vai ser um workshop com o Lucas Brandão, que é técnico do departamento, trabalha na área de áudio. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês a página, né? Eu vou resolver esse bug do milênio aí que rolou aqui com o Deutsch. Eu estava colando aqui as abas aqui. Eu fico olhando para cima porque meu monitor está aqui em cima, o monitor secundário. Mas, se vocês olharem aqui na página do Deutsch, aqui em eventos, ó, próxima palestra do Lucas, no dia 30 de julho, sobre som de cinema, né, a trilha sonora e o uso de Foley para dar vida aos filmes. Porque a gente tem um filme sem som, cinema mudo, hoje é muito estranho, né? 50% do material é áudio, né? É uma execução de música ao vivo e tal. E a música, ela acompanhava o ritmo das cenas, né? Tem que pensar nisso também. Então, o Lucas vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre o uso da trilha sonora, de uma escolha de trilha sonora. E teve uma participação dele, eu estou vendo se eu consigo contato com o Vinícius, porque o Vinícius foi um aluno do departamento, que ele fez uma animação em stop motion, ele fez duas, na verdade, ele foi premiado 2 vezes no Intercom, né, no Intercom Nacional, com um filme de animação, na categoria de filme de animação. E quem fez a parte de produção sonora para ele foi o Lucas, né? Eles fizeram a dublagem dos personagens, fizeram foleys, foi tudo feito lá no departamento com o auxílio do Lucas nessa mola aí, nessa produção, né? Muito massa, muito massa. Já coloquem na agenda ali para vocês, dia 30, então, de julho, essa outra atividade aqui dos workshops de animação dos projetos EPA e EITA, e aí eu estou chamando de Anima Live, né? Essa coisa, até o logo animado ali em cima, ali tá bonitinho. Né? Então, agradecer a presença de todos vocês que participaram, que mandaram perguntas, interagiram aqui no chat.
Agradecer o Alan pela disponibilidade, né, de dar essa aula para a gente aqui da carreira dele enquanto motion, foi massa. Né? Obrigado, valeu. Eu vou rodar muito timidamente agora minha vinheta de motion graphics. Mas ficou linda, essa parte aí tá linda demais, essa vinheta. E aí a gente volta, então, daqui a 15 dias e aguardem aí as novidades aí nos canais, tanto aqui do YouTube quanto do Instagram, e tem o Facebook também do projeto, né, que a ideia da gente é levar o que a gente vem estudando no projeto para tornar isso de alcance de todo mundo, né, para que todo mundo tenha acesso a essa informação, ao que a gente vem pesquisando. E espero que em breve a gente comece a produzir com o projeto, para fazer os nossos stop motion. A gente tá nessa... O alvo é ser referência, né? Crescer e ser referência. Eu tenho um intuito de, com essa semente desse ano do projeto, de repente a gente criar um núcleo na universidade de produção de animação. Massa. Eu acho o stop motion ele é muito didático para trabalhar e também porque assim eu não preciso ter um mega computador para instalar um software de edição para fazer um filme. A gente vem utilizando um software que tem uma versão gratuita dele que dá para fazer filmes, né, que é o Stop Motion Studio, né, para celular. Ele tem para Android, tem para iOS, e é de graça. Né? Aí ele tem as coisas pagas que facilitam, aí tem vinhetinha pronta, tem os presets já, né, os básicos. Massa. Mas ele já dá todas as funções para trabalhar a ferramenta. Eu acho que a gente pode até fazer uma live depois aqui, uma oficina dessas aqui, de mostrar como essas ferramentas funcionam para todo mundo aí conhecer. Né? Show. E, então, Alan... Valeu. Um abração. Valeu. Um abraço virtual. Um abraço virtual. Valeu. Apenas roda costas. A vinheta. E roda a vinheta, a gente se vê na próxima, então.